Bom dia, é um prazer reencontrá-lo neste minicurso sobre quantificação de incertezas. Relembrando o plano do curso. Na primeira apresentação, vimos do que se trata e quais são os objetivos. Aqui, vamos tratar do núcleo fundamental da quantificação de incertezas, que é a representação de variáveis aleatórias. Esta apresentação estará dividida em duas partes. Hoje vamos estudar as técnicas fundamentais de representação de variáveis aleatórias. Estas técnicas formam a base dos métodos de quantificação de incertezas. O ponto de partida das técnicas de representação é a observação do que os conjuntos de variáveis aleatórias têm uma estrutura de espaço normado e de espaço com produto escalar. Esta estrutura resulta da noção de média. Por exemplo, podemos definir Lp de ômega-p, o conjunto das variáveis aleatórias de média a potência p finita, como sendo o conjunto das variáveis aleatórias definidas sobre o universo ômega, tais que a média de um módulo de x à potência p tenha um resultado finito. Para p igual a 2, temos um caso particular que corresponde a um produto escalar. Neste caso, a média de x ao quadrado pode ser vista como produto escalar de x por x, onde x escalar y é igual à média de x vezes y. Esta observação é importante pela razão seguinte: podemos recuperar dentro do estudo de variáveis aleatórias a linguagem, os métodos e os resultados conhecidos sobre espaços normados e espaços dotados de um produto escalar. Em particular, os resultados sobre os espaços de Hilbert. Entre esses elementos se encontram as técnicas e resultados ligados a procedimentos variacionais e, sobretudo, a noção de projeção ortogonal, a qual conduz à noção de aproximação ótima. Comecemos por recordar a definição de projeção ortogonal. A projeção ortogonal pode ser definida em qualquer espaço onde tenhamos uma noção de distância ou de norma, da qual deduzimos uma noção de distância. Entretanto, nós aplicaremos aqui, sobretudo, nas situações onde existe um produto escalar e onde estamos em um espaço completo, ou seja, em espaços de Hilbert. A definição formal da projeção ortogonal é a seguinte: PSx, a projeção ortogonal de x sobre S, é o elemento de S que torna mínimo o valor da distância entre S e x. No caso de um espaço com norma, a distância é medida pela norma de S menos x. Vemos abaixo uma outra forma de escrever a mesma coisa. PS de x é um elemento de S e norma de PS de x menos x é o menor dos valores de norma de S menos x quando S percorre o subconjunto S. Em geral, o subconjunto será
um subespaço vetorial. Geometricamente, podemos interpretar a definição da maneira seguinte. Temos aqui, em azul, um subespaço S, ou mais geralmente um conjunto S. Dentro deste subespaço ou conjunto, temos os elementos S minúsculos. E temos o elemento x que não se encontra no subespaço ou no conjunto S. E o que estamos buscando é o elemento PS de x, que é o mais próximo possível de x dentro do subconjunto S. No caso de um subespaço, utiliza-se geralmente uma caracterização de tipo variacional. Comecemos pela primeira. A primeira se escreve que PS de x é um elemento de S, tal que norma de PS de x menos x mais v é superior ou igual à norma de PS de x menos x para todo v pertencente a S. A segunda caracterização é a seguinte: PS de x é um elemento de S e norma de PS de x menos x mais lambda-v é superior ou igual à norma de PS de x menos x para todo v pertencente a S e todo lambda pertencente a R. Como vemos, na demonstração que segue cada um dos enunciados, temos a equivalência com a definição de projeção ortogonal. Estas caracterizações são ditas variacionais porque existe um elemento variável, qualquer que seja, V pertencente a S. As duas relações precedentes são relações de ortogonalidade. Com efeito, se considerarmos a função f de lambda, que é a norma de PS de x menos x mais lambda v ao quadrado, vemos da caracterização precedente que o mínimo desta função é atingido em zero, isto é, que f de lambda é superior ou igual a f de zero para todo lambda real. Como consequência, a derivada de f em zero se anula. Ora, podemos calcular esta derivada simplesmente fazendo um desenvolvimento do produto escalar que define a norma. Com efeito, f de lambda se escreve sob a forma da norma de PS menos x ao quadrado, mais 2 vezes lambda vezes o produto escalar de PS de x menos x por v, e mais lambda ao quadrado, norma de v ao quadrado. A derivada se calcula facilmente e a derivada em zero se reduz a 2 vezes norma de PS de x menos x escalar v. Temos aqui uma nova caracterização variacional da projeção ortogonal. Com efeito, o que nos diz esta igualdade é que podemos descrever a projeção ortogonal sobre o subespaço S como sendo a solução de uma equação variacional, que é a seguinte: PS de x é um elemento de S e PS de x menos x tem um produto escalar nulo, ou seja, é ortogonal a todo elemento de S. Um caso interessante é aquele onde o subespaço é formado pelas combinações lineares
de n elementos que são dados. Ou seja, consideramos φ1, φ2, φn um conjunto de n elementos dados. E buscamos uma combinação linear da forma soma de xi, φi, que minimize a distância de PS de x ao subespaço S. As incógnitas a determinar são os coeficientes x1 a xn. Podemos obter um sistema de equações lineares que caracteriza a projeção ortogonal. Para tanto, partimos da equação variacional PS de x menos x, S igual a zero. Tomamos um valor particular de S, que é φ índice I. Substituímos PS de x por sua expressão, soma de xj, φj. Obtemos, então, uma igualdade, que é soma de xj, φj, escalar φi, igual ao produto escalar de x por φi. Desenvolvendo o produto escalar, vamos obter um sistema linear A vezes x igual a B, onde A e J é o produto escalar de φi por φj e BI é o produto escalar de x por φi. Vejamos um exemplo. Consideremos x igual a seno de 2πu, onde u pertence ao intervalo 0, 1. E consideremos como subespaço o conjunto dos polinômios de grau inferior ou igual a n. Neste caso, basta tomar como base φi de u igual a u a potência i menos 1, para i indo de 1 até n mais 1. Consideremos como produto escalar a integral de 0 a 1 do produto das duas funções. Vemos aqui uma comparação entre os valores exatos e os valores aproximados para n igual a 3. Em seguida, para n igual a 4. Para n igual a 5, 6 ou 7. Como vemos, a qualidade da aproximação é excelente. Tomemos um segundo exemplo. Consideramos a mesma função seno de 2πu sobre o mesmo intervalo 0, 1. Consideramos a mesma base polinomial, mas agora o produto escalar também envolve o produto das derivadas das funções. Qual é o impacto sobre o resultado? Vemos aqui a aproximação para n igual a 3, para n igual a 4, para n igual a 5, n igual a 6 ou n igual a 7. Vemos que há uma degradação, devido ao fato que o produto escalar não é o mesmo, para n igual a 3 ou 4. Mas o resultado continua excelente para os valores de n superiores. Consideremos agora um subespaço diferente. Neste caso, nossa base será formada de um seno de u, cosseno de u, seno de 2u, cosseno de 2u, e assim até seno de nu, cosseno de nu. Buscamos uma combinação linear destes elementos que minimize a distância à função seno de 2πu para o primeiro produto escalar. Neste caso, o princípio
é o mesmo. Consideramos os produtos escalares U, φ, que dão o segundo membro. A matriz A formada dos produtos escalares φ, φj. Resolvemos o sistema linear e construímos a aproximação para diferentes valores de n. Como vemos nos gráficos que aparecem, a solução obtida para n igual a 5, 6 ou 7 é excelente também. Como já observamos, no caso de variáveis aleatórias, o produto escalar é dado pela média do produto de x e y. A principal dificuldade para o cálculo deste produto escalar é que necessitamos informações sobre a distribuição conjunta do par xy. Da mesma forma que se queremos calcular integral de f vezes g du, necessitamos conhecer f de u e g de u para os valores de u do intervalo de integração, o que corresponde exatamente a um conhecimento simultâneo de f e de g para valores de um parâmetro. Em caso de variáveis aleatórias, isto é ligado à distribuição conjunta do par. Existem algumas projeções ortogonais que são usuais e que manipulamos com frequência. A primeira é a média. A média pode ser vista como a projeção ortogonal de uma variável aleatória sobre um subespaço S formado de constantes. Neste caso, a equação variacional Px pertence a S e média de ypx igual a média de xy conduz a Px é constante e ypx igual a y média de x para y constante. Tomando y a 1, obtemos Px igual a média de x. Assim, a média é a projeção ortogonal sobre o conjunto das constantes. A correlação linear é obtida considerando a projeção ortogonal sobre o subespaço de funções afins. Neste caso, dada uma variável u, escrevemos S como sendo o conjunto gerado por u e 1. Z igual a vezes u mais b, onde a e b são reais. Neste caso, Px é um elemento do conjunto, A1 mais B, e a média de ypx é igual à média de xy para todo y pertencente a S. Esta é a equação variacional clássica. Assim, obtemos A de média de y1 mais B média de y igual a média de xy para todo y, tomando sucessivamente y igual a 1 e y igual a 1, obtemos um sistema linear que dá os valores de A e B. Este sistema pode ser resolvido facilmente. Obtemos A igual a covariância de x e u dividido pela variância de 1 e B igual a média de x menos A média de u. Neste caso, a distância entre x e sua projeção Px é igual a 1 menos ρ ao quadrado variância de x, onde ρ é igual a covariância de xu dividido pela raiz quadrada de v de u vezes v de x. Este coeficiente ρ é o coeficiente de correlação linear entre x e u. Ele é frequentemente utilizado como indicador do nível de dependência entre as variáveis.
Consideremos como exemplo o universo ômega igual ao intervalo 0,1 e duas variáveis aleatórias, x de ômega igual a ômega ao quadrado, u de ômega igual a ômega ao cubo. Podemos calcular facilmente a média de x vezes u, de média de x, a média de u, e a média de x ao quadrado e a média de u ao quadrado. Obtemos, então, a variância de u, a variância de x e a covariância do par XU. Obtemos, então, aplicando as fórmulas, os valores de A, B e ρ. Observemos que ρ é praticamente igual a 1. É preciso notar que o coeficiente de correlação linear pode ser inadaptado quando não linearidades estão presentes. Um exemplo típico é o caso em que x é igual a módulo de u, onde u é uma variável uniforme sobre menos 1. Neste caso, calcula-se facilmente todos os parâmetros, assim que os valores de a e b, e verifica-se facilmente que o coeficiente de correlação linear é igual a zero. Entretanto, estas variáveis são dependentes. Dentro da teoria de variáveis aleatórias, existe um outro elemento, é a média condicional. A média condicional é a melhor aproximação de uma variável como uma função de uma outra. Trata-se da projeção ortogonal sobre todas as funções de uma variável aleatória. Por exemplo, aqui, o subespaço S é formado de todas as funções h de u para todo tipo de h. Neste caso, px é igual a h de u e temos média de g de u, h de u igual a média de x g de u para todo g. Esta é a equação variacional associada à projeção ortogonal. Podemos utilizar esta igualdade para determinar o valor de h de u. Para isto, utilizamos uma técnica variacional, a qual nos permite deduzir que h de u, que multiplica a integral de f de xu dx, é igual à integral de x f de xu dx. Obtemos, então, h de u. Tradicionalmente, a média condicional é descrita pela notação E de x condicional a u. Lembremos que trata-se da melhor aproximação de x por uma função arbitrária de u. Por exemplo, retomemos nosso exemplo, onde x de ômega é igual a ômega ao quadrado e u de ômega igual a ômega ao cubo. Neste caso, a média de x condicional a u é igual a u à potência 2/3, como vemos nos cálculos aqui mostrados. E retomemos o exemplo onde x de ômega igual a módulo de ômega, u de ômega igual a ômega, sobre o intervalo menos 1, 1. Retomando os cálculos, obtemos neste caso que a média condicional de x condicional a u é igual a módulo de u. As técnicas de representação de variáveis aleatórias são baseadas na noção de projeção ortogonal. Elas utilizam frequentemente uma base hilbertiana. Existem técnicas matemáticas para construir bases hilbertianas. Essencialmente, deve-se considerar um espectro de operadores compactos autoadjuntos. Para obter um operador compacto autoadjunto, basta considerar
o inverso de um operador diferencial de ordem par, como, por exemplo, o laplaciano. Mas não será necessário construir bases hilbertianas. Utilizaremos bases disponíveis na literatura. Somente para ilustrar a construção de uma base hilbertiana, temos aqui o exemplo. Consideremos um operador diferencial de ordem 2, a derivada segunda. O seu inverso é descrito pela equação variacional abaixo. E se consideramos seu espectro, os valores próprios e vetores próprios, obtemos seno de npx, uma família infinita, discreta e enumerável, formada de funções trigonométricas. Entretanto, como dizíamos, não vamos nos interessar à construção de bases hilbertianas. Utilizaremos as bases clássicas existentes na literatura. Aplicando a técnica de projeção ortogonal, vamos buscar uma representação de um elemento numa base hilbertiana, considerando as combinações lineares dos n primeiros elementos da base, soma de xi, xi e de 1 a n. Será a projeção ortogonal de x sobre o subespaço formado pelos n primeiros elementos da base hilbertiana. Como nos exemplos precedentes, nossa incógnita é formada pelos coeficientes x1, xn. Em lugar de uma base hilbertiana, é possível utilizar uma família total, como, por exemplo, elementos finitos. O princípio é idêntico. Escreve-se a projeção ortogonal como uma combinação linear dos n primeiros elementos da base e calculam-se os coeficientes. Da mesma forma que nos exemplos precedentes, resulta um sistema linear ax igual a b, onde A é formado das médias dos elementos da base e B é a média de x por um elemento da base. Por exemplo, consideremos as variáveis aleatórias x de ômega igual a ômega ao quadrado, u de ômega igual a ômega ao cubo. E como base, utilizemos polinômios. Calcula-se facilmente o coeficiente AIG e o valor de BI. Vemos aqui um exemplo de resultado. Utilizamos um polinômio de grau 5, os coeficientes aparecem no lado esquerdo acima e na curva vemos a curva exata e a curva aproximada. Como podemos ver, o resultado é excelente. Retomemos o segundo exemplo, onde x de ômega é igual a módulo de ômega. Utilizamos ainda polinômios. Podemos, também neste caso, calcular facilmente os valores de AIJ e de BI que aparecem aqui. Podemos, então, resolver o sistema linear e determinar os coeficientes. Vemos aqui um exemplo de resultado quando utilizamos um polinômio de grau 11. Os coeficientes aparecem à esquerda e o gráfico mostra a aproximação. Estes princípios gerais podem ser utilizados de diferentes maneiras, conduzindo a diferentes métodos de aproximação, que estudaremos na próxima apresentação. Vamos ver alguns métodos como a colocação, o procedimento variacional, o método dos momentos, o método de adaptação
e o método de otimização estocástica. Veremos estes métodos na segunda parte. Por enquanto, faremos uma pequena pausa.